Oi amigos, boa tarde, estamos de volta a falar mais um pouquinho sobre teologia, agora sobre o tema uma ciência relacionada às outras. Assim como tivemos problemas ao procurar definir teologia, os temos ao tentar definir como ciência. O que é ciência? Etimologicamente, ciência significa simplesmente saber, conhecimento. A ciência é uma forma de conhecimento que aspira a formular recorrendo a uma linguagem rigorosa e apropriada. Se possível, com o auxílio da linguagem matemática, leis por meio das quais se regem os fenômenos. A definição de ciência não é totalmente aplicável aos diversos campos que ela abarca. Por isso, é mister dar um esclarecimento sobre diversos tipos de ciência. Pode-se falar de ciências especulativas, que são as que estudam as relações entre os conceitos abstratos. Um exemplo desse tipo de ciência é a matemática. Existem também chamadas ciências naturais, que estudam os fenômenos da natureza, tanto em seu aspecto teórico como prática. Seu campo amplo abrange outras, a biologia, a geologia, a botânica. Há algum outro tipo de ciência que tem como objeto de estudo o ser humano, especificamente entre as relações sociais. Por isso, as ciências desse tipo são chamadas de sociais, ciências do espírito, história, a psicologia ou a sociologia. Quando vamos falar da Bíblia como ciência, da teologia como ciência, devemos dizer que entre a teologia e a ciência não há nenhum conflito. Não há desandar e fazer as coisas erradas, não. A Bíblia diz isso, a Bíblia está errada, porque a Bíblia é um livro antigo, negativo. O grande problema da Bíblia e a ciência encontra-se em um fator. A ciência é como se fosse um prédio de 2 andares. No andar de baixo, nós teríamos lá a coletânea de dados. Então vamos coletar os dados sobre qualquer coisa. E a ciência é uma coisa que trabalha com a concretude, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso experimentar. A ciência é a experiência, aquilo que eu posso provar. Então as coletas de dados, elas estão no andar primário, no andar térreo. Então todas as coletas de dados que são feitas sobre qualquer coisa, elas não contradizem a Bíblia em nada. A divergência de alguns pseudocientistas entre a ciência e a Bíblia está no primeiro andar, que nós chamaríamos de interpretações. Então, as interpretações é que traz o conflito entre ciência e Bíblia. Os intérpretes da ciência, e não a coletânea de dados. Se coletar os dados, são todos corretos, todos direitinho, não tem nada contra a palavra de Deus. Mas quando vem a lume, a explicação e a análise do camarada que faz a interpretação, nós temos isso em qualquer lugar, em fazer as interpretações, cada um que interpreta ao seu bel prazer. Então, quando vejamos rapidamente que a teologia não tem sido aceita como ciência, e que tipo de ciência? Lois Berkhoff prevê dados importantes com respeito ao questionamento da teologia como ciência. E ele disse o seguinte: foi especialmente em fins do século XVIII, começou-se a discutir o direito de a teologia ser considerada ciência, até que ele foi negado explicitamente. Isso foi devido, em parte, à ciência de Kant, quanto à faculdade do conhecimento, dizendo que é impossível obter qualquer conhecimento teórico acerca de Deus e do sobrenatural em geral, e, em parte, a demanda presunçosa das ciências naturais de serem as únicas dignas desse nome. A referência que Berkhoff faz à influência de Kant está ligada fundamentalmente à redução da razão pura ao campo dos fenômenos. Podemos recordar que Kant fala de 2 âmbitos, o luminoso e o fenomenal. As realidades deste último campo podem ser conhecidas pelo que ele chama de razão pura, mas o que está além dos nossos sentidos, realidades como Deus, a vida eterna, somente pode ser conhecido por um exercício prático da razão, ou seja, da razão prática. Apelamos a Hans King para entendermos melhor essa questão. O teólogo e estudioso Hans King, ele diz: a ideia de Deus é um conceito limite teórico necessário, que como uma estrela distante acaba sendo inalcançável no processo cognitivo, mas que sempre pode ter como uma ideia, como uma meta ideal. Como se conhece Deus, Kant
interpretando Kant, diz: não pela razão teórica, mas pela razão prática. Não na ciência, mas na moral. E tive, pois, de eliminar o saber para dar lugar à fé. Fica claro, então, que ao separar a razão em dois campos e ao limitar o saber à ciência, somente ao campo dos fenômenos, Kant, de alguma maneira, influi em que a teologia não seja considerada ciência em sentido estrito. Mas o que é ciência? Para ser considerado ciência, a teologia deve ter um objeto de estudo e uma metodologia adequada a esse estudo. O problema da negação da teologia como ciência pode estar em que se tenta aplicar a ela os métodos próprios de outras ciências. Sobre isso, ressalta acertadamente Robert McAfee: seria muito anticientífico exigir que o geólogo estude a era paleozoica recorrendo aos métodos que o psicólogo usa para investigar as desordens neuróticas. Por fim, o mesmo autor sugere os elementos essenciais para a elaboração científica da teologia. Consequentemente, a linguagem e o método da teologia devem estar intimamente relacionados ao compromisso, confiança, oração, relação pessoal, adoração e louvor. Tentar divorciar a teologia disso seria realmente a coisa mais anticientífica que alguém poderia fazer. Então, o caráter científico da teologia tem sido defendido por vários autores. Tomás de Aquino, ele defende, Alexandre de Hales, Boaventura e muitos outros. Falando por isso, eu queria deixar claro para você que a teologia é uma ciência. É uma ciência que é uma ciência bíblica, social, e que pode ser relacionada às partes morais do ser humano, e não à parte empírica. Novamente, a questão dos dois andares. O andar de baixo, que analisa a coleta de dados, e o primeiro andar, onde estão sentadas as pessoas que fazem as interpretações. Como você sabe, interpretação, ela nunca bate 0 a 0, consciente, responsável e lógica. Basta você ver o futebol com as interpretações, que até com o VAR tem problemas. Imagina se fosse interpretar conceitos teológicos, conceitos científicos, disso, daquilo. Então, a Bíblia também é uma ciência, a teologia é uma ciência que deve ser estudada, analisada, amada, respeitada. Como respeitamos todas as outras ciências, respeitamos também a teologia. É um grande abraço, para Deus te abençoar e continuarmos analisando um pouquinho de teologia.